Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindos ao Super Debate. Hoje é uma terça-feira, graças a Deus está nublado porque estava quente demais. Hoje está mais fresquinho, está gostoso aqui em BH. E hoje é dia de conversarmos sobre relacionamento em santidade, santidade no relacionamento. Como é difícil nessa sociedade nossa, não é tão promíscua, né, com tantos modelos contrários à palavra de Deus de relacionamento, como é difícil manter santidade. Como é difícil para os jovens cristãos, para os casais cristãos viverem em santidade. Mas será que é possível? É possível viver em santidade? Ter santidade no relacionamento? Bem, esse é o tema do Super Debate de hoje e eu sugiro que você, o quanto antes, mande a sua pergunta, mande o seu comentário. Você conhece aqui nossos canais de interatividade, o Facebook, né? O Facebook, inclusive, Giovanni Gando continua a foto do chefe, tá dando ibope a foto do chefe no Facebook. Culpa do Farofa, né? Mas a foto do pastor André está lá, né? Você vai ver a foto do pastor André, inclusive a divulgação da gravação que houve, né, do CD e DVD Crer para Ver, foi lá em Cabo do Santo Agostinho, em Pernambuco, e você, abaixo da foto do pastor André, vai ter lá já o primeiro link, que é sobre o Super Debate de hoje, santidade no relacionamento. Tem uma foto de um casal, né, orando, e abaixo você já tem as participações. Já temos a participação aqui, eu sabia que a Lorena logo ia mandar, porque a Lorena é uma jovem, já está preocupada mesmo em santidade no relacionamento. A Lorena já mandou a sua pergunta, já está chegando pergunta também aqui no WhatsApp. Você sabe, o Facebook é bem simples. Rádio Super FM BH, você posta a sua mensagem. O WhatsApp, que está com a gente, é a Priscilinha, que está aqui com seus 57 celulares nas mãos, anotando todas as perguntas. Vai ter Periscope hoje, Priscila? Hoje vai ter Periscope, logo, né, o nosso aplicativo Periscope. Só um minutinho, Giovanni. Libera o microfone da Priscilinha, porque hoje minha voz tá difícil, até eu me ouvir tá ruim. Fala, Priscilinha. Então, quem quiser acompanhar a gente aqui ao vivo, é só baixar o aplicativo Periscope e seguir com o nome Rádio Super FM BH, que você consegue nos assistir e ouvir ao mesmo tempo. E você vai me ajudar. Depois do programa você vai fazer. Eu já baixei o aplicativo, mas não sei fazer esse negócio, não. É facinho. É muito autoexplicativo. Mas a pessoa que chega na certa idade como a minha fica meio travado. Então depois você me explica como é que é o negócio aqui. Bom, pode deixar. Você vai entrar. Como é que é? Digita lá? Baixe primeiro o aplicativo gratuito Periscope, Periscope. Certo. E aí lá você segue a gente, que chama Rádio Super FM BH. Perfeito. Vamos ver se vai dar certo no meu, né? O aplicativo já está baixado, depois eu vou tentar. Quero ver esse negócio, porque é muito legal ficar vendo aqui. Parece que o Ney também, que é o nosso convidado, está aqui. Já vou apresentá-lo. Legal. Querido pastor Ney Matos, que é pastor, líder do Ministério Relacionamento em Santidade. Ele é lá de Londrina, Paraná. Terra que lembra a cidade de Giovanni. Giovanni sabe que ele é britânico, né, nos arredores de Londres. Eita. Né, é uma pessoa londrina. Os olhos azuis. Mas a Londrina tem a ver com isso, com Londres. Sim, foi fundada por londrinos, né? Uhum. E Londrina significa filha de Londres, ou pequena Londres. E é uma cidade muito nova, sabia? Tem 80 anos apenas. Pois é uma cidade linda. Eu conheci Londrina. A primeira vez que eu fui no acampamento com a Igreja Presbiteriana Independente. Sim, a IPI lá é muito forte. Muito forte. Foi um acampamento muito legal que a gente fez. Isso é em 85, 86. Legal. Há muito tempo. Depois eu voltei lá a serviço do MEC para avaliar o seminário sul-americano. Eu sou estudante lá, ué. A minha esposa formou, ela se formou lá no sul-americano, e eu tô no finalzinho, eu faço EAD. Que legal. Muito legal. Eu não sei se o Jorge Barro tá lá, Sim, pessoal, né? O Jorge, o Antônio Carlos. Né? Sim. Um grande abraço a todos lá do seminário sul-americano. Que legal, jogo bola com eles toda semana. É mesmo? É. Tomara que eles sejam tão bons de bola quanto são de teologia. Olha, eles são bons, a faculdade é muito boa. Agora Londrina também é difícil, eu lembro disso, que quase que eu perdi o voo, porque voo para sair de lá e para chegar é difícil. Né? O passarinho fez xixi na pista, eles fecham o aeroporto. Demais, né? Mas tem muita névoa, né? Muita névoa, mas agora eles estão tentando, uma prefeitura está tentando instalar um aparelho que decola e pousa independente, só por instrumento. Então está tentando melhorar, porque a cidade está com quase 600 mil habitantes, né? Cresceu demais. Terceira maior cidade do sul do país, então... Eu não quero gerar uma competição aqui, mas Maringá e Londrina, como é que tá assim? Então, tem aquela rivalidade, né? Rivalidade. De população, Londrina é maior.
né? A Londrina tá brigando, tem uma outra rivalidade com Joinville, para ser a terceira maior cidade do Sul. Não fala, né, de Joinville, não, porque certas pessoas aqui, a cara do Giovanni não entendeu o que aconteceu domingo, aquele desastre do Clube Atlético Mineiro. Falou Joinville, o Galo já arrepia. O Galo tremeu aqui, porque o Galo que estava ganhando 2 vezes empatou. Rapaz, mas então eu tava torcendo pro Joinville. É mesmo? Pois é. Sulista, né? Torcendo pros Estados do Sul, né? Não, mas é que eu sou de São Paulo, né? Londrina eu adotei pra mim, a gente tá lá há 8 anos, mas eu sou do interior de São Paulo. Você é de onde? Eu sou de Americana. Olha. Pertinho de Campinas. Americana. Essa semana mesmo eu falei sobre Americana, falando sobre a questão da Guerra de Secessão, porque a Americana foi colonizada por norte-americanos que vieram fugidos da Guerra de Secessão. Eu fiz vários estudos, inclusive a primeira igreja batista lá no cemitério dos americanos em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Primeiro pastor batista Antônio Teixeira de Albuquerque, né? Exatamente. Eu fui no lugar onde ele foi consagrado pastor, eu estive lá na primeira igreja batista, muito legal. E tem festa confederada até hoje, né? Até hoje eles fazem, é muito legal, né? Fiz vários estudos, li alguns livros também, Centelha em Restolho Seco, é um livro muito bom, que fala sobre isso, é muito legal. O pastor Ney, e você estava até em São Paulo, veio para cá, Belo Horizonte, para ministrar isso, Isso, né? Estávamos ministrando lá o seminário no Bola de Neve em São Paulo, no Itaquera, né? E agora vim direto aqui para BH, participamos de Tudo Um Pouco aqui, na TV, e estamos aqui para esse debate. Quarta-feira estaremos junto com o meu brother, pastor Landrinho, que já chega aí, né? No culto do Olhar ao Altar também na Lagoinha, e no sábado e no domingo começa a nossa conferência, uma outra igreja batista aqui. O ministério que você trabalha, o Relacionamento em Santidade, ele é vinculado à igreja do pastor Mike Chico? Como é que é? Isso, o Mike é o nosso pai espiritual, né? Certo. O Mike é meu paizão espiritual, ele cuida da gente. Nós fizemos parte da Casa Davi por 7 anos e meio, né? E hoje nós temos o nosso ministério independente, ele não há um vínculo assim formal, mas ele é a nossa cobertura, ele quem está cuidando da gente, ele quem discipula a gente senta com ele direto. Moramos na mesma cidade, né? Então nós estamos juntos lá na Casa de Davi, nós temos o nosso turno de adoração e intercessão lá na Casa de Oração, que a Casa Davi tem, então a gente está sempre junto lá. Eles continuam fazendo CDs ou pararam de Sim, eles gravou o último CD em 2012, 2013, né? Sim. Hoje o Mike, ele tem ministrado sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, uma mobilização de oração do Pai Nosso, com DVDs, com CDs. Ele lançou um livro muito especial sobre o Pai Nosso também. Eu li, fui muito impactado. Pensa num livro, ele é tremendo. Ele criou uma história onde um jovem se encontra com Jesus e Jesus apresenta o reino de Deus e apresenta a oração do Pai Nosso para esse jovem. É um livro muito interativo, cheio de princípios bíblicos e é muito especial. Então tem a escola lá na Casa Davi e ele está trabalhando com essa mobilização do Pai Nosso. O Londrina é um celeiro aí de ministérios muito profícuos, é verdade. Muito ricos, graças a Deus. Graças a Deus. Esse ministério, né, como é que é o nome? Relacionamento em Santidade. Relacionamento em Santidade, que o pastor Ney está liderando, né? Vai dar um seminário aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, começa no sábado, né? Nós fundamos um Instituto Relacionamento em Santidade em Londrina e nós viajamos para ministrar. Esse fim de semana estaremos em Belo Horizonte, lá na Igreja Batista Nacional Ágape, ali no bairro Saudade, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. Né? Serão 3 ministrações aí sobre relacionamento. Uma é a continuidade da outra, não são iguais, e o seminário ele passa por muitos momentos de arrependimento, cura, trata mesmo na alma, perdão, liberação de perdão. Depois... E você tem informações sobre a entrada? Você é franca? Sim, nós temos sim. A entrada tem uma inscrição, tá? Se eu não me engano, a inscrição é 30 ou 40 reais, não me lembro agora como que a igreja está fazendo, mas na inscrição não é só a entrada, você recebe o nosso livro, que ele é um material didático para o seminário. Então quem for para o seminário vai fazer a inscrição e recebe o livro Agora Sim o Noivo Pode Beijar a Noiva, né, que ele é um material didático para o pessoal estar lendo tanto antes do evento quanto depois do evento também. Muito legal, mais de 10 mil cópias vendidas, né? O livro do pastor Ney, da Júlia. Sim. E é muito legal o título. Agora sim, o noivo pode beijar a noiva. Exato. Né? Na hora da cerimônia... Foi a frase que nós esperamos aí por 2 anos e meio para dar o primeiro beijo, né? Eu dei o primeiro beijo na minha esposa quando meu pastor disse, agora sim o noivo pode beijar a noiva. É mesmo, cara? Rapaz. E o engraçado, a minha igreja não pregava isso, não fiz isso porque era... Meu pastor falou, a visão da igreja é essa. Não, em 2003 não existia seminário, não existia movimentos como tem hoje de santidade. A gente não conhecia, nós decidimos ouvir o Espírito Santo. Eu gosto muito do subtítulo do livro, que é a grande questão, que é
tendo um namoro em santidade e ouvindo o Espírito Santo juntos. Então nós decidimos simplesmente ouvir o Espírito Santo. Senhor, guia o nosso namoro. O que a gente vai fazer e o que nós não vamos fazer. Você e ela entraram num acordo. Ok, vamos ouvir. E o Espírito Santo falou, não comece algo que você não pode terminar. Vai ser pior, vai ser mais difícil. Não é que o beijo é pecado. Não, é que eu vou começar um processo no meu corpo que naturalmente, com 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, eu vou ser conduzido para aquilo ali. Então... E aí entra aquele verbo, né, Ney, que é muito difícil, a gente não usa muito na língua portuguesa, que é o verbo defraudar. Né? Parece que a defraudação é algo muito comum nos relacionamentos. Demais, né? Tanto antes do relacionamento, né? Que tem aqueles irmãos que eles têm o espírito do Dom Juan, aquele irmão que gosta de ter 3, 4 menininhas orando por ele na igreja. Então ele alimenta uma aqui, ele troca uma ideia no WhatsApp com outra ali, e na hora do culto ele dá aquelas, e tal. E sempre tem 2 ou 3, 4 menininhas orando por ele, e ele gosta, ele faz. Então ele alimenta. A defraudação é você gerar um sentimento numa pessoa que você não vai poder suprir depois. A pastora Sara Shiva fala muito sobre defraudação, tem um livro dela muito bom também. Então, a defraudação tanto antes do namoro quanto no namoro, demais, né? Demais, porque... E às vezes as pessoas gostam de andar muito na beira do abismo, né? Na beira do precipício. Aí, esse é o ponto. O ponto foi que eu e Júlia, nós decidimos pegar o limite do nosso namoro e tirar de lá da frente, na beira do abismo, e trazer para cá. Dar as mãos para os nossos pais, dar as mãos para os nossos líderes e falar assim, caminha junto com a gente. Que é mais seguro. Muito mais seguro. Por quê? Agora, por que isso? Porque nós estávamos tendo tantas experiências com Deus, tão tremendo, que nós falamos assim, isso que nós estamos vivendo, essas experiências, é algo tão tremendo, é algo tão precioso, a presença de Deus é algo tão valioso, que eu não quero colocar em risco. É muito valor para eu colocar em risco agora, em 1, 2, 3 anos da minha vida. Então, vale a pena. E eu fico pensando, parece que é um meio termo entre o que era, em termos de relacionamento, e o que está agora, o que você propôs com Júlia, que graças a Deus vocês cumpriram. Sim. Porque antigamente, a gente fica pensando, gente, eles não beijaram no namoro, né? Não se... O que é isso? Quer dizer, não experimentou se era gostoso o beijo? Pois é. Né? E tem gente que vai por essa teoria, tem que provar para saber se é bom, né? Fazer test drive. Né? Exato. Agora, antigamente, né, se você pegar nos tempos bíblicos, às vezes as pessoas nem se conheciam fisicamente. Assim. Exato. Isaac e Rebeca, né? Pessoalmente. A gente brinca no seminário que a Rebeca, ela nem pediu o perfil do Face do Isaac para dar uma olhadinha, né? Pô, deixa eu mandar um áudio para ele aqui para ouvir a voz dele, né? É verdade. É engraçado. E quando a Rebeca, ela viu Isaac, primeira vez, ela estava em cima do camelo, sendo acompanhada pelo servo, e ela viu Isaac, e ela pegou o lenço e ela se cobriu. Então, olha só, esse ato, minha esposa ministra sobre isso no seminário, que olha só o ato de respeito, ela se cobriu. Hoje em dia, as meninas encontram garotas, elas se descobrem. Se expõem, então, é triste. Exatamente. Por isso que eu estava falando que parece que é um meio termo. Porque se antigamente era assim, às vezes isso até algumas culturas isso existe ainda, a família que escolhe o marido, a esposa, e se conhecem no dia do casamento. Exato. Isso era antigamente e em algumas culturas ainda existe hoje, mas a sociedade contemporânea que nós vemos ocidental criar o tal do ficar, criar o tal do experimentar, do test drive, que os namoros eles têm mais intimidade do que os casais de antigamente. Exato, e a coisa tá tão assim por quê? Primeiro chegou o relacionamento descartável, né? Então a pessoa é descartável, eu fico, eu saio e eu depois jogo fora. Só que isso tá vindo para os casamentos. Hoje nós temos casamentos descartáveis. Então eu casei 1, 2, não deu certo, eu jogo fora, vou para outra. Então olha só como essa cultura vem. E essa afirmação sua, né, ela é preciosa, rapaz, porque é de uma, vamos dizer, de uma capacidade de análise sociológica tremenda, porque a gente vive o descartável, o celular ele é descartável, a fralda é descartável. Exato. Meus filhos mais velhos, né, eu era missionário quando eles eram pequenos, a gente usava fralda de pano. A fralda passou a ser descartável. O coador de café, que era de pano, agora é descartável. Exato. Tudo é descartável. E o relacionamento também. Exatamente. Então a gente hoje a sociedade apresenta tudo, tem que ter troca. Por exemplo, eu estou com um celular e já lançou o novo. Então, assim, eu preciso trocar.
eu preciso renovar, eu preciso ir para um novo, eu preciso ter algo novo, eu preciso o mesmo, não dá. Não, então, esse celular era bom há 6 meses atrás, agora lançou um novo, então ele já ficou descartável, ele não serve mais. Eu fiquei sabendo ontem lançou o iPhone 6. O 6S. 6S. Né? E foi sensacional. O primeiro que comprou, sabe quem foi? Foi um brasileiro que mora na Austrália. E o rapaz, e a afirmação do brasileiro dizendo o seguinte: minha vida zerou. Sabe, eu zerei minha vida, como se eu tivesse tirado o prêmio. Realizei meu sonho, ele ganhou o quê? Não, ele gastou dinheiro. Sabe quanto que ele pagou? R$9.000. Gente, num celular. Gente, eu vi lá numa matéria, teve uma moça que ela, olha só a tecnologia, né? A moça, o pessoal tava fazendo fila na loja da Apple, né? E uma moça, ela tava terceiro ou quarto. Ela tem esses robôs, né? É um robô que a cara é como se fosse um iPad. E aí é uma transmissão. Ela deixou o robô dela na fila. Guardando lugar pra ela. Guardando lugar pra ela. Ela de casa ficava lá na fila assim, ó. E só aparecia a cara dela. E ela conversando com as pessoas. Olha, como é que pode, gente? Né? Sabe o que eu lembro? Isso foi profetizado, entre aspas, né? Há muito tempo atrás, lembra aquele desenho Família, os Jacksons? Os Jetsons. Nós estamos chegando na era dos Jacksons. Babá robô. Chegou o robô, tal, daqui a pouco é carro flutuando e tal, e é uma coisa... E ao mesmo tempo que a tecnologia ela pode ser muito utilizada para o bem, né? Hoje em dia, a gente tem aqui, estamos aqui transmitindo ao vivo, tá se falando, e você escreve algo, daqui a pouco, pum, né? Se multiplica, mas também a maldade se multiplica através disso. E interessante, tem um autor, pelo menos eu li no livro que ele escreveu, do Adjanete da Fonseca, no livro dele, Vícios Privados e Benefícios Públicos, é um livro da década de 90, e ele falava da tese do neolítico moral, que o homem vive a tecnologia, vive num mundo de informática, mas em termos morais ele está no período neolítico, no período da pedra polida. Uau. E é interessante que você estava falando dos Jetsons, eu estava pensando nisso, é engraçado, né? Estão vivendo os Jetsons hoje, né? Tudo tecnologia, mas o que os autores daquele desenho animado não conseguiram prever era o declínio moral. Porque nos Jetsons você não tem isso que a gente tem hoje, um relacionamento frágil, casamentos abertos. Exato. Não é? Parece que esses autores da década de 60, década de 70, quando fizeram esses desenhos, eles não conseguiam vislumbrar para onde a sociedade caminhava nas perspectivas de relacionamento. Exato, né? Parece que os Jacksons ele incluía a tecnologia no dia a dia deles, mas hoje em dia nós substituímos, né? Hoje em dia o homem está sendo substituído pela tecnologia. Você vê numa rodinha, numa lanchonete, você vê um monte de gente no celular, né? E não se conversam. Às vezes dentro de casa, marido e mulher não se conversam. A gente já pegou relacionamentos que dentro de casa o pai e o filho se falam pelo WhatsApp. Quando um quer falar com o outro, vai... Então, olha só como está sendo a substituição, né, da relação aqui, a afetiva, aquela relação próxima, né, sendo substituída pelo eletrônico, pelo virtual. Deixa eu rir aqui, porque eu acabei de ser puxado a orelha aqui. Cássio, já pode iniciar as perguntas, senão você vai pegar. A Priscila. Acabou de puxar minha orelha. Estamos batendo papo aqui. O papo aqui, minha tá filha. Bom, o papo da boa, nós estamos falando sobre o tema. Pois é. Porque a minha impressão é que, na realidade, a falta de santidade nos relacionamentos de hoje, ela está sendo muito impulsionada pela tecnologia. Eu acho que há um estímulo muito forte, a falta de pureza moral. Se você observar as músicas, você pega o funk, por exemplo. Giovanni estava comentando isso agora mesmo, sobre a questão das músicas que a gente ouve. Sabe, é tanta sensualidade, é tanta pornografia. Vulgaridade, né? Tudo muito vulgar, né? Exatamente. E eu vejo assim, que hoje em dia, quando a gente entra nessa linha de santidade, as pessoas elas têm ainda um tabu, assim, tem ainda um preconceito. Por exemplo, às vezes eu vou em igreja onde tem muitas pessoas que não vão para o meu seminário. Elas veem lá, relacionamento em santidade. Aí elas pensam, ixi, esse cara vai vir aqui falar que eu vou ser proibido disso ou daquilo, que eu não vou mais poder fazer isso, e vai trazer uma nova regrinha para a igreja. Aí ela não vai no seminário, mas aí ela vai no culto domingo à noite, que eu vou pregar também. Aí, no culto... Não consegue escapar. Não consegue escapar. No culto, a palavra já é exatamente para aqueles que não foram para o seminário, para entenderem o que é santidade. Na família...
que a maioria das pessoas vem falar comigo e fala assim, rapaz, me arrependi de não ter vindo porque eu achei que era outra coisa. Porque hoje em dia a santidade está muito mais do que eu não posso fazer do que o que eu posso. Então assim, nós entendemos que a santidade é muito mais o que eu faço do que o que eu deixo de fazer. É um exemplo clássico que eu sempre dou. Um jovem chegou no nosso seminário, ele veio falando assim, pastor Ney, você disse que você não beijou a Júlia no namoro e que você viveu em santidade. E ele chega de mão dada com a namorada, falando assim, eu beijo minha namorada, então quer dizer que eu estou em pecado? Aí eu falei, nossa, que boa pergunta, né? Vou responder o garoto. Falei, então, deixa eu te responder. Ele falou, não, pastor, já te ouvi pregar 2 horas, eu só quero que você me responda. Estou em santidade ou não estou? Só porque eu beijo. Aí eu fui ainda educado, falei, veja bem, ele, deixa eu fazer você entender. Não, pastor, só me responda, eu estou em santidade ou não estou porque eu beijo? Aí eu falei, rapaz, você quer saber se você está em santidade mesmo? Ele falou, quero, estou te perguntando, pastor. Eu falei, então me diga uma coisa, a cada encontro de vocês no namoro, quanto tempo vocês estão orando juntos? Aí o cara, quantos capítulos da Bíblia vocês estão lendo, vocês estão meditando? Cara, o que Deus tem falado com vocês quando vocês se encontram? Quais as experiências estão tendo com Deus? Quantos jejuns vocês estão fazendo num mês aí para vocês se consagrarem? Aí eu falei, irmão, desculpa, você está muito preocupado com beijo. E pior, né, Ney? Assim, pior não. Além disso, isso é tão comum. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é uma transferência de responsabilidade. Pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, que é um código de conduta, um livrinho de regras. Exato. Né? Sendo que ele tem que ter autonomia, maturidade para caminhar. Né? E por que as pessoas elas querem o legalismo? Né? Porque é mais fácil. Por quê? Pastor, bota a regra no meu namoro. Se der certo, eu saio como obediente. Se der errado, a culpa é tua. Você que mandou fazer isso. No legalismo, ninguém assume responsabilidade. Né? Mas agora nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Agora é a cultura do reino de Deus. Então todos nós temos livre acesso ao Pai. Ou seja, a proposta, vamos ouvir o Espírito Santo juntos? Posso te acompanhar. A decisão quem toma é você, mas eu estou aqui para te ajudar, para você tomar a decisão certa. Que a santidade não é obrigação. Né? A santidade é uma decisão. Então nós podemos decidir pelo certo. Eu posso te ajudar a isso. Sem querer transferir para outra responsabilidade, né? Ô Ney, tem um ouvinte aqui que mandou o Ebenezer, e tem uma pergunta bem simples, direta, legal, mas que é a essência da nossa conversa aqui. Por que esperar para o casamento para se relacionar sexualmente? Por quê? Então é muito simples, né? Durante muitos anos, as pessoas elas não tinham relação sexual no namoro por causa do medo. Por que eu não posso ter? Porque é pecado. Mas por quê? Porque é pecado, ela é pecado e ela vai para o inferno. Então, assim, hoje nós entendemos que com o entendimento é mais fácil você decidir por aquilo que é certo. Deus ele criou o sexo. O sexo não é pecado quando feito na hora certa, com a pessoa certa, da maneira certa. Engraçado, só fazendo um parênteses aqui, porque eu estou lembrando. Inclusive, o parênteses vai servir para 2 coisas. Primeiro, para apresentar ele. Eis que chega nos estúdios da Rádio Super o grande, sensacional, o pastor Leandro. Salva de palmas, Giovanni, para o pastor Leandro, por favor. Salva de palmas para o pastor Leandro, que acaba de adentrar o estúdio da Rádio Super. Muito bem. Olha, eu quero uma justificativa plausível para o seu atraso, pastor Leandro. Ô, queridos, muito bem, estou junto aqui com vocês. Tudo bem, querido? Graças a Deus, tudo certinho. A gente deu uma agarradinha para chegar aqui. Mas é prazer meu estar junto com o Ney aqui, esse grande amigo. Brother. Vai ser bênção. Já tá sendo. Eu vim no carro voando, correndo, mas ligadinho aqui, então já tô inteirado do assunto. Eu falei, não, ele não vai. Não entra nessa pergunta agora, não. Deixa eu estar lá também, que eu quero falar essa pergunta. Viu, Priscila? Viu, Priscila? É porque a Priscila tá querendo que eu fizesse todas as perguntas. Aí eu esperando. Eu vi a Priscila na sua orelha aí falando, faz logo a pergunta. Eu falei, calma, Pri. Obrigado, William. Ter vindo, mas o parênteses, e continuando parênteses, eu estava dando aula ontem de comportamento organizacional para o curso de administração e estava conversando sobre uma série de questões e falando, porque você tem, quando você vai atribuir responsabilidade para as pessoas, você faz algumas transferências e você, pelo jeito que você olha a pessoa, você pode imaginar que ela é competente ou não. E tem um processo que é um processo de transferência de responsabilidade, né? E aí a gente voltou para a questão do Éden, né? Eu até coloquei a imagem lá, uma charge do Jardim do Éden, e conversei com a turma,
né? E perguntei para a turma, né? Alguns são cristãos evangélicos, outros não. Eu perguntei, gente, qual foi o problema ali do Éden? Aí eles entenderam, né? Porque o homem transferiu para a mulher a responsabilidade, a mulher transferiu para a serpente a responsabilidade. Foi transferência de responsabilidade. Eu falei, responsabilidade de quê? Foi do pecado. Eu falei, qual foi o pecado original? Ficou aquele silêncio na turma e alguém falou assim, o sexo. E foi interessante porque ainda existe na sociedade a ideia de que o sexo é pecado original. Né? Só que é interessante porque entrou em Gênesis 3. Né? Sim. E o sexo não entrou em Gênesis 3. O sexo foi previsto por Deus no capítulo 1 e 2, quando Exato. Falou, né, para crescer e Exato. multiplicar. Né? E é engraçado como Deus, ele você vê que ele tem... É claro que Deus está estabelecendo um princípio ali. Por quê? Olha só, Deus está falando para Adão e Eva, e deixará o homem seu pai e a sua mãe, né? Ali no princípio, né? Nos primeiros capítulos. Deixará o homem seu pai e a sua mãe para se unir com a mulher. Adão e Eva não tinham pai e mãe, gente. Não fazia sentido aquilo para eles. Então, é claro, é um princípio. Deixará, olha só, respondendo a pergunta, né, do irmão, por que o sexo ele foi feito no casamento? Primeiro que o sexo ele não é o pecado original. O pecado original é a desobediência. Né? É você, Deus ele falou, olha, de todas você pode, dessa não. Né? Então, o sexo ele é santo, Deus criou, Deus se alegra com a relação sexual. Eu sempre digo que Deus criou Adão com um negocinho, Deus criou a Eva com uma negocinha, né? E falou assim, agora eu quero que vocês cresçam e se multipliquem. Adão não foi pegar um pedacinho de barro, fazer um bonequinho e soprar para ver se virava. Não tem outro jeito de se multiplicar. E Deus ele se alegra com o sexo quando feito na hora certa. Então, existe uma pedagogia de Deus aí. 1, deixará o homem pai e mãe. 2, vai se unir com a mulher. Para então 3, os dois se tornarem uma só carne. E onde está o casamento aí? Então, aqui está na grande questão deles se unirem, da união. Porque entra aqui, número 1. Deixará o homem seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. O casamento ele é um combo, ele é um pacote, né? Onde existe a bênção dos pais, existe a bênção das autoridades, que na época era a mesma pessoa, autoridade espiritual e pais. Hoje é separado em alguns casos, na maioria dos casos, mas antigamente era junto. Então existia o deixar, existia essa questão. E aí depois desse compromisso de se unir, então eles iam para a relação sexual. Então, e olha, é engraçado que hoje, o que acontece? Hoje a pessoa se encontra, ela vai pro sexo, né? Ela vai pro número 3, ela quer logo se tornar uma carne. Aí depois, agora vamos ter que casar, volta pro número 2. Aí, vai casar, não tem onde morar, volta por casa dos pais. Voltou pro número 1. Estragou tudo. Tá tudo invertido. Casa e mora na casa dos pais, né? Eu trabalho pros pais, né? Exato. E a gente atende muita gente, Cássio, 95% dos nossos atendimentos é área sentimental. E a gente percebe, de fato, que essa geração tem invertido, de fato, essas etapas na vida sentimental, e não somente essas etapas, mas alguns valores sobre relacionamento também. Você vai perceber que o jovem, na sua grande maioria hoje em dia, eles primeiro transam para depois casar, né? E aí a gente pega nós estamos pegando assim uma galera que já está casada, mas que é fruto dessa inversão toda aí. E o que dá de trabalho, irmão? Você não tem noção. Por quê? O que acontece? É jovem de 22, 23 anos de idade, com 4 meses de casado, vindo pra gente falando que vai separar. Por quê? Porque incompatibilidade de gênero, não dá mais certo, não era aquilo que eu imaginava, então a gente vai separar. Ou seja, o valor geral para o casamento não tem sido entendido pela grande maioria desses jovens, o que os faz não dar a devida importância ao que de fato é o casamento, sabe? Nós temos tido assim, na antiguidade a gente tinha lá, antigamente aqui, a gente tinha um amor mais romântico, né? Era uma expressão de um para com o outro, de troca de declarações, aquela coisa bem romântica mesmo. Eu te amo, você é o meu amor e tudo mais, ok. Vai passear na praça, vamos passear, né? Vamos dar uma volta no coreto. Vamos tomar um sorvete, né? Aquela coisa assim. Depois, a gente tem um amor mais erótico. O entendimento do amor é o erotismo, né?
Isso é expresso até em músicas. Verdade. Em músicas. Por exemplo, do amor romântico tem lá uma música, vou só falar a letra, não vou cantar pra vocês, tá? Nos poupe disso. Nos poupe de... Olha só, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Olha que romântico, gente. Agora olha o amor erótico. Lá vem. Ele sai de Tom Jobim, olha onde onde ele vai cair, né? Ludmilla, quer ver? Mana, eu te amo e te quero tanto, deixar o seu corpo nu. Claudinho Bochecha? Olha só, eu quero tanto deixar seu corpo nu, isso é erotismo. Puro. Não é mentira, nem hipocrisia, isso é amor. Só love. Com você tudo fica blue. O blue eu não entendi, mas... Tá entendendo? Então... Só love. Olha a ideia de amor, né? A concepção de amor que se tem expressado nisso. E aí, como se não bastasse a ideia... O erótico existe no amor e tem que estar no amor, né? Existe o amor ágape, existe o filéu, existe o eros, né? E tudo certinho. Mas como se não bastasse isso, existe um amor hoje pornográfico. Extrapolou a barreira do erótico pornográfico. Eu não vou cantar a música, não vou citar a letra de música, né? Porque é muito baixo mesmo. Então, olha para onde está caminhando nossa juventude. A maioria dos jovens hoje, a gente sempre dá nosso seminário, a gente pergunta quem nasceu aqui em um berço evangélico, né, e tal. A maioria não, a maioria veio de fora. Então, os princípios que essas pessoas trazem muitas vezes são esses princípios completamente deturpados. Completamente deturpado. Então, e o inimigo, o Satanás, ele quer fazer exatamente isso. Ele quer que os nossos jovens transem no namoro para acontecer o quê? Quando chegar no casamento, não acontecer sexo. Um jovem de 4 meses de casado chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei: o que foi, querido? Eu tenho 4 meses de casado e eu e minha esposa ainda não transamos, pastor. E eu falei: qual a ajuda que você precisa? Eu fiquei assim, o que eu vou responder pra esse cara, né? E o Espírito Santo foi me conduzindo, eu fiz 2 perguntas pra ele. A primeira: quanto tempo vocês namoraram? Né? Tiveram um relacionamento antes de casar? Há 1 ano e 9 meses. A segunda pergunta: como era essa questão da sexualidade dentro desse período de namoro de vocês? Ele abaixou a cabeça, literalmente, e falou assim pra mim, Cássio: ah, pastor, qualquer muro era lugar. Misericórdia. Depois casa não vai olha querer. Que loucura. Que loucura, né? Então aquela paixão não é pela pessoa, o amor não é pela pessoa, é pelo proibido, né? Tá ali, e quando tá liberado... Exatamente. Ô Ney, eu queria deixar aqui uma questão para você e o pastor Leandro responderem após o intervalo, que foi a nossa ouvinte Stephanie que trouxe. Pensando até no nome do ministério, né, do olhar ao altar. Então, entre o olhar e o altar, nesse intervalo, e o que pode fazer, né? E a Stephanie pergunta, né? Como controlar as carícias? Como controlar, né? Até onde pode, até onde não pode. Legal. Vocês respondam, por favor, após o intervalo. Maravilha. Rapidinho, a gente já volta com o Super Debate. Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate. Eu sou o Cássio Miranda, estou aqui com o pastor Ney e pastor Leandro, conversando sobre santidade no relacionamento, e deixamos aqui, antes do intervalo, a questão da nossa ouvinte Stephanie sobre até onde que podem chegar as carícias. Mas antes de ler as questões, de responder a questão da Stephanie, só fazer aqui uma divulgação, porque nós vamos ter nos dias... Deixa eu achar certinho aqui. Meu Deus, perdi aqui o dia do congresso. Tá, 13, 14 e 15 de novembro. 13, 14 e 15 de novembro, na Igreja Batista Central, nós vamos ter um evento muito legal, que é o Todos os Povos Te Louvem. É um evento missionário, com a participação de vários cantores e cantoras evangélicos. Vão ser seminários e o Ministério Movimento Povos e Línguas está à frente desse trabalho. Quem vai estar aqui nos dias 13, 14 e 15? Por exemplo, o Juliano Som, a Nívia Soares, aqui de BH, a Laura Sougueles, a Ana Nóbrega, o Marcos Almeida, e a Central de Adoradores da própria Igreja Batista Central. E nós vamos fazer o seguinte, o seminário ele tem um custo, né, os ingressos eles têm um valor, mas nós vamos dar por semana um par de ingressos
para ouvintes aqui do Super Debate. Então, para o ouvinte do Super Debate ganhar esse par de ingressos, vai ganhar um par de ingressos e um exemplar da revista Povos e Línguas. Esse ouvinte vai ter que responder uma pergunta lá na fanpage do Povos e Línguas. Vai ter que entrar lá na fanpage do Povos e Línguas, vai ter lá a promoção e responder a pergunta que eu estou procurando aqui, porque é das viagens missionárias de Paulo. Deixa eu ver aqui a pergunta. A pergunta é a seguinte: em quais capítulos do livro de Atos está registrada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo? São 2 capítulos, eu vou adiantando. Em quais os capítulos do livro de Atos está registrada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo? Se você quer ganhar o par de ingressos e a revista, você entra lá na fanpage de Povos e Línguas, do Movimento Povos e Línguas. Lá na fanpage você vai ver promoção e você vai lá e responde, né, essa pergunta. Quem sabe você vai ganhar esse ingresso para nos dias 13, 14 e 15 de novembro estar com a gente lá na Igreja Batista Central, participando desse seminário Todos os Povos Te Louvam. É tão bom quando a gente consegue juntar aí o louvor, a adoração e o ministério missionário. Se você também quiser fazer sua inscrição já, você pode entrar lá no site todosospovosteleouvem.com, que as inscrições já estão abertas para o seminário no mês de novembro. Então participe aí dessa promoção de um par de ingressos para o evento. Bom, vamos voltar aqui à pergunta que a Stephanie fez. Limite Legal. Das carícias, pastor Ney? Então, a grande questão é... Eu e Júlia, nós decidimos ouvir o Espírito Santo para ele nos conduzir. Eu entendo que limites nos toques físicos não pode ser o foco do relacionamento. Ele tem que ser um resultado da sua vida com Deus. Então eu entendo que se o casal está buscando a Deus, ele está tendo experiências com Deus, automaticamente o Espírito Santo, junto com seus líderes e seus pais, vai ajudá-los nesses limites. Então muita gente foca o limite, né, e não foca onde tem que ser focado, que são as experiências com Deus. Dentro dessa questão dos limites, eu entendo que existem coisas, por exemplo, como o beijo. O beijo é uma carícia muito comum no namoro, né? Porém, o beijo ele é um afrodisíaco natural. É o beijo quem vai incentivar, é o beijo quem vai instigar. Fisiologicamente falando... Vou fazer uma pergunta, nem sei se você tem essa informação, se o pastor Leandro Sim. tem. Realmente é uma dúvida genuína. Culturalmente, o beijo na boca vem de quando entre homem e mulher? Então, a gente trata um pouquinho sobre essa questão do beijo aqui no nosso... A gente tem um livrinho que a gente trata historicamente, cientificamente e também biblicamente, né? O beijo, ele tem vários formatos de beijo, né? Tem vários, se o pastor Leandrinho até quiser... Tem o beijo molhadinho, né? Tem um livro que eu estudei também de Julie Enfield, que é a história íntima do beijo. É muito legal também, fala um pouco da história na antiguidade, tem a questão da Roma antiga, muito tempo lá atrás. O beijo na boca, ele tem por volta aí de mais ou menos 1920, né, essa expressão. Surgiu o beijo de língua, o beijo na boca. Parece que é francês, mas os franceses dizem que é inglês. Então é aquela coisa, né? Então você está transferindo, é porque não acho que é muito... Tem a transferência, né? Até para isso tem transferência. Então, olha só, o beijo ele trata, né? A Bíblia tem, por exemplo, 52 versículos que trata sobre a questão do beijo. São 35 no Antigo Testamento, são 17 no Novo Testamento, ósculo santo, né? Mas beijo com essa conotação só tem em Cantares, né? Então, só que nenhum... Isso, em Cantares tem, mas nenhuma dessas referências é a questão erotizada, não sei essa de Cantares, porque todas essas falam muito daquela questão do cumprimento, aquela questão do ósculo santo, sim. Né? Então, o beijo, ele fisiologicamente tem uma ciência que estuda o beijo específica, é filematologia. Como é que é? Filematologia. Estuda de estômago? Olha estômago aí. É boca. Então, estômago é boca. Vem do filéu, né? Porque a palavra no original é o filema. Né? Então tem a ver com o filéu. Inclusive, ele falando do amor ágape e do amor eros, é interessante que na Bíblia tem 250 referências do amor ágape, né? E às vezes em que Paulo ele fala na igreja do amor para com o homem e com a mulher, ele não usa o eros. Por mais que, por exemplo,
quando fala lá o corpo do homem pertence ao corpo da mulher, quando fala da relação sexual do casal, ele não usa o eros, ele usa o ágape. Aí eu até coloquei aqui no livro, falei, será que então Deus reprovaria o amor eros? Obviamente não. E aí é legal que eu fiz algumas pesquisas que Paulo ele teve um cuidado, porque eros não era só o nome de uma característica ou de uma faceta do amor, mas o eros também era o nome do deus grego do amor. Então, por que ele faria uma referência a um Deus que o povo servia antes relacionado com o amor? Por isso que ele faz questão de usar o ágape, é interessante. Mas cientificamente o beijo ele faz com que o nosso sistema nervoso central entenda que vai acontecer a relação sexual. Então, qual que é o grande problema, por exemplo, das carícias? As carícias elas sempre vão conduzir, né, o casal para um estágio depois, né? Então, dependendo da carícia, né, ela vai levar. O beijo como uma carícia, por exemplo, o nosso corpo fica todo ativado sexualmente só com um beijo. Por quê? O sistema nervoso central, assim como a gente masca com chicletes e o nosso sistema nervoso central entende que vai chegar alimento, então ele avisa os órgãos que vai receber o alimento para se preparar. Ó, vai chegar a comida aí, porque ele está mastigando. A mesma coisa acontece quando um casal está se beijando, o sistema nervoso central entende, opa, vai acontecer o sexo. Deixa eu avisar os manos lá de baixo que o negócio está esquentando. E aí, então, só com o beijo, o órgão genital masculino se prepara para a relação e o feminino se prepara para a relação só com o beijo e o nosso corpo fica ativado sexualmente. E aí depois a gente não sabe o que fazer depois daquilo ali. Por quê? Porque nós começamos uma coisa, que nós não podemos terminar, e aí então fica aquela situação, começa e para, trava, vem, e aí a grande questão para mim de carícia é quando ele não está querendo guardar o outro, está querendo se aproveitar ou tirar uma casquinha. E viver perigosamente, né, Ney? Porque eu acho que tem muito isso, sabe? Vamos ver até onde a gente aguenta, né? Exato. E isso gera consequências gravíssimas dentro do casamento, né? Eu bato sempre na tecla do casamento, porque eu entendo que o jovem hoje não tem como viver bem na condição de solteiro, não tem como viver bem na condição ali dentro de um relacionamento de namoro, corte, o que você fala, né? Se não tiver uma visão, um entendimento claro sobre casamento, sobre o que é o casamento. Preste bem atenção, eu me envolvo em carícias. Qual o objetivo de um jovem casal de namorados se envolver com carícias? É satisfazer um desejo próprio. Satisfazer um desejo próprio. Quando chega no casamento, o sexo que Deus criou para o casamento, ele não tem como principal objetivo o meu prazer. Não é egocêntrico. Não é egocêntrico. Então por que a gente fala que as pessoas chegam dentro do casamento arrebentadas? O cara se envolve com masturbação e acha que tá tudo certinho, beleza, mas ele vicia nesse trem. O que é masturbação? É sexo egoísta. É ele dando prazer pra si mesmo. Quando ele chega no casamento, vai transar com a esposa. Não é do mesmo jeito, a pressão que a mão exerce sobre o meninão lá é diferente né, daquela coisinha lá, da perseguida nele e tal. E aí ele não se satisfaz do jeito como ele consegue se satisfazer com a questão do sexo egoísta. E volta pra recorrer à pornografia no casamento. Dentro do casamento. Por isso tem gente que fala pra mim, jovem que eu atendo, fala, ô pastor, eu tenho maior problema com o negócio de masturbação. Eu tô doido pra casar logo. Mas por que você quer casar logo? Ah, porque aí, pô, não vou precisar, né, pastor? Porque você tá extremamente enganado. Exatamente. Se você viciou nesse trem agora, dentro do casamento, você vai levar problema dentro do seu casamento, arrebentar o seu casamento. Vai fazer da esposa uma prostituta particular. Exatamente. Então, E às vezes nem vai se satisfazer, pelo que eu tô entendendo. nem vai satisfazer. Exatamente. É isso mesmo. Olha o que acontece em casamentos, Cássio. Já tem casos que eu vi, o cara acaba de transar com a esposa, aí vira cada um para um lado, a esposa dorme, o cara sai e vai pro computador. Pornografia. É doente, um cara. É doença. Então, a gente tem que proteger isso tudo, não quando casar. A gente tem que se proteger dessas coisas antes. Agora, e quando acontece um namoro com sexo? Olha o que a nossa ouvinte manda aqui pelo WhatsApp. A nossa ouvinte diz o seguinte: eu tenho um namoro com sexo há muito tempo. E eu quero um namoro santo. Legal. E eu quero ter sexo só no casamento. Meu namorado diz também que aceita. Mas com o tempo meu namorado vai insistindo e eu acabo não resistindo. Eu sei que Deus espera que eu
tomo uma atitude, mas eu não sei o que fazer. Me ajude, me dê uma direção. O primeiro ponto, a gente acompanha muitos casais, inclusive nós temos no nosso site, a gente tem testemunhos de casais que namoravam 5 anos namorando com vida sexual ativa, que decidiram viver em santidade e conseguiram. O primeiro ponto-chave para mim, eu tenho uma analogia que eu brinco, que é a seguinte, que essa irmã, ela tá numa operadora de celular, ela tá, por exemplo, na TIM, e ela agora não quer mais a TIM, ela quer ir para Vivo. Porque a Vivo tem melhor sinal, ela descobriu que a TIM tem um monte de coisa ruim, agora quer ir para Vivo. Ela quer mudar o sistema. Irmãos, é uma analogia. Uma analogia, exatamente. E aí, hoje em dia existe a portabilidade, ela pode até ficar com o mesmo número. Você tá trabalhando aonde? Exatamente. E aí, o que acontece? Só que qual que é o problema dela? Ela quer sair de uma operadora e ir para outra, ela quer sair da TIM e ir para Vivo, só que ela quer só ir para Vivo. Ela não quer encerrar o contrato com a TIM. Aí quando ela vai para Vivo, ela percebe que tem dívida da TIM que continua vindo para ela quando ela está na Vivo. Então ela decide, então eu tenho que fechar o contrato com a TIM. Ela vai lá na TIM, o que acontece? A TIM fala, você não pode fechar o contrato. Por quê? Porque você tem umas dívidas aqui. Tem umas contas que não foram pagas, a gente não pode. Tem que pagar a conta primeiro, para depois a gente encerrar o seu contrato. Então a grande questão do namoro é o seguinte, precisa primeiro zerar a conta. Precisa primeiro tratar todas as legalidades que foram dadas no namoro, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um discipulado, você precisa estar próximo de um líder. Explica, o que seria essa legalidade. Então, quando o homem e a mulher têm relação sexual, o sexo é aliança de sangue. O sexo é pacto de sangue. Por exemplo, a alma, a ligação de alma. Gênesis 34, quando Siquém se deitou com Diná, a Bíblia diz que a alma de Siquém ficou apegada à alma de Diná. Então houve uma ligação de alma ali, houve uma aliança de sangue. Então existem legalidades ali. O inimigo, quando a aliança é feita no casamento, Deus aprova aquilo ali. Mas quando é feito fora do casamento, não é Deus quem está recebendo essa legalidade. E o inimigo entra justamente na área sexual. Por que um casal começa e não consegue mais parar de ter sexo? Porque com certeza o inimigo está ali mexendo no libido sexual desse casal, mexendo no desejo que eles têm por sexo, porque o inimigo quer mais aliança, ele quer cada vez fortalecimento daquele laço que ele tem ali. Então ele vai conduzindo o casal a ter mais sexo. Se o casal decide apenas, não, me perdoa, a Bíblia diz que tem que confessar o pecado um pro outro, eu confesso meu pecado pra você, você confessa pra mim. Não precisa falar pra mais ninguém, vamos seguir, eu prometo que eu não vou fazer mais, até beijinho no dedo, só, prometo que eu não vou mais fazer mais nada. E aí, passa um tempinho, cara, o que acontece? O cara continua na pornografia, ele continua sendo estimulado, ele tá lá com a namorada, não fechou as brechas e tal, e aí o inimigo vai lá e volta nessa legalidade. Faz o trabalho dele que é tentar. Exatamente, e aí eles continuam tendo relação sexual no namoro. O sexo, ele é essa aliança de sangue, né? O que fazer então? Primeiro zerar. Então, quando zera, por quê? Precisa de um acompanhamento, de um tratamento. Senta com seus pastores, com seus líderes. Confessa, se confessarmos, 1 João capítulo 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, senta, trata, chega lá e fala assim, pastor, é o seguinte, eu preciso de ajuda, ora comigo, me ajuda, faz um trabalho de libertação comigo, eu preciso ter a minha alma desligada dele, eu preciso fechar todas as legalidades. E nesse acompanhamento você vai ser tratado, você vai confessar, e ali vocês vão ouvir juntos o Espírito Santo para saber como tratar esse pecado, e aí legal, tratou junto com seus líderes ali. É o primeiro passo, você zerou a conta. Você vai para um novo contrato sem dever no contrato antigo. E aí é possível. Todos os casais que me procuram dizendo, eu tentei um relacionamento de santidade, não consegui, é porque quis passar de um contrato para o outro e veio prestação da TIM quando ele estava na Vivo. Então não adianta. Então tem que fechar esse contrato. É um dos pontos mais importantes para mim, de casais que tentam viver em santidade e dizem, eu não consigo. Não conseguiu porque as legalidades do namoro continuam no relacionamento puro, nessa corte, sim. né? E aí acontece muita ferida, né, Cássio? Muita coisa que a gente percebe também, mediante aos casos que a gente pega, e eu vou ser um pouquinho mais radical, assim, né? Na maioria dos casos, a gente sempre também orienta, olha, você tem que se tratar. E na maioria dos casos, sabe como que a gente orienta esse tratamento? Vai você se tratar pra lá e ela vai se tratar pra lá. Porque muitos casais de namorados, eles são igual um reloginho, né? Eles peca, perdão, vem, chora, perdão, vem, chora e vai. E por trás disso tudo, também está uma ajuda muito grande da parte deles. Eles não cooperam para a santidade no namoro. Que é o quê? Eles montam cenários
que vão ser propícios para a queda deles mesmos. Abrem portas, né, pro pecado. Pois é, entendeu? O jovem chega pra gente, eu não consigo, a gente não consegue e tal. Mas espera aí, como que acontece? Uma vez eu perguntei pra um casal, como que acontece? Me conta tudo, tintim por tintim. Eles ficaram envergonhados assim, não, pode me contar, na hora que for pra parar, eu vou falar pra vocês pararem. Ah, pastor, ela vai lá pra casa pra gente assistir filme. Ok. Ah, a televisão da minha mãe é televisão ruim, aquela antiga, que tem que dar 3 tapas do lado direito, 2 do esquerdo, 1 em cima pra... Então eu, como sou independente financeiro, comprei minha televisão de 42 polegadas, tela plana, e tá no meu quarto. E a gente assiste televisão no meu quarto. Eu perguntei, nossa, mas dentro do seu quarto, e o sofá é confortável, desconfortável? Só joguei pra ele, assim, né? Não, pastor, é que a gente assiste na cama. Mas, pastor, calma, não é isso que tá pensando. Não tô pensando nada. Eu tô pensando, cada um fica de um lado da cama, pastor. Lógico. Que prudência. É mesmo, a cama tem 2. Eu sou casado e cada um dorme de um lado da cama. Também, meu irmão. Né? Mas, pastor, de repente, pastor, eu não sei o que acontece, pastor. Acho que é o inimigo. Que a gente só começa a fazer carinho no outro e de repente a gente não se segura. A culpa é do café, exatamente, eu não sei. A gente começa a fazer carinho no outro e aí quando vai ver e tal. Então assim, aí às vezes essa pessoa tá até aberta para um tratamento, mas ela não está disposta a abrir mão de muitas coisas que são propícias à queda dela. Mudar o comportamento. Sabe o que eu orientei esse menino? Eu não falei assim, olha, eu vou fazer uma oração, colocar a mão na sua cabeça para desligar. Não, eu falei assim, você quer ser um bom filho para sua mãe? Põe a televisão na Quero. sala. Quebra a televisão dela, joga fora e põe a sua televisão na sala. Poxa, pastor, você quer relacionamento direitinho ou você quer se arrebentar? Senão eu tô perdendo meu tempo dentro dessa sala aqui. Vambora, né? Mas é só um conselho, não tô impondo isso pra você. Se você quer uma mudança, vai embora. Esse cara, 11 da noite, me liga. Pastor, eu dei a televisão pra minha mãe, fiz aquilo, e minha mãe faltou me pegar no colo e tal. Na semana seguinte, eles voltam pra ser atendidos, mas com um semblante diferente, assim, sabe? E eles falam, pastor, por mais essa semana, a gente conseguiu. A gente tá inteiro e tal. Joia. Então, assim, o sexo no namoro, ele gera outras coisas também. Muita briga e ciúme excessivo, a gente encontra essas características quando tem sexo. Então a gente atende um casal de namorado. A manifestação dos frutos da carne, né? Exatamente. A gente encontra um casal quando está acontecendo sexo e o problema, eles vêm para resolver um problema. Não, pastor, a gente não está se dando bem, a gente está brigando, essa menina aqui é o ciúme em pessoa, não está dando certo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ajuda a gente a resolver isso, pastor. Já é um indicativo de que tem coisa ainda. Cara, Cássio, até hoje, eu e a Aline, a gente em casa, a gente conversa, 100% dos casos que a gente atendeu, talvez ainda não seja suficiente para a gente estabelecer uma estatística, né? Mas dos casos que a gente atendeu, 100% dos casos a gente foi ver. Tem avanço de sinal, sexual. Tem intimidade sexual. Aí o que nos leva a de fato concluir que o sexo, ele, no casamento, ele é a falta do sexo no casamento é um termômetro para ver se o casal está bem um com o outro, né? Não tem sexo, opa, alguma coisa está acontecendo. O sexo, então, é um termômetro de saúde dentro de um casamento, né? Dentro do casamento. E num relacionamento de namoro ou fora do casamento, é um termômetro de doença, né? Precisa ser tratado e tudo mais. O que leva a concluir que o sexo no casamento une o casal, né, une o casal, mas fora do casamento ele destrói as pessoas. E a gente fala sempre assim, pros casados, né, pros casados, casal casado que não transa está tão em pecado quanto o solteiro que transa. Com isso, nós vamos terminar o Super Debate. Faltam 15 segundos. Eita! Pastor Ney, de novo aí a agenda para final de semana. Legal, entra lá no nosso site relacionamentoemsantidade.com.br. Estaremos na Saudade, Igreja Batista Nacional Ágape. Estaremos lá sábado e domingo, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã. E no altar? E no culto do Olhar amanhã. 20 horas. Tamo junto. Chega junto, Ney vai quebrar tudo lá. Vai ter uma banda também lá de Passos de Minas. Legal. Os caras top demais. Chega junto, galera, na capela, às 20 horas, na Igreja Batista da Lagoinha. Obrigadão, Leandro. Obrigadão, Ney. Obrigadão, ouvintes. Obrigadão, Michele. Termina agora o Super Debate.